Êxodo 33, versículo 12, versículo 16. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao versículo 16. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aqui, que Deus nos abençoe. Os irmãos permaneçam aí com o livro de Êxodo aberto para a mensagem desta noite. Irmãos, a nossa mensagem desta noite para as nossas vidas tem como título o seguinte: benefícios da presença de Deus. Benefícios da presença de Deus. Irmãos, quando nós meditamos no livro de Êxodo, o livro de Êxodo não destaca somente um tempo quando Deus livra os israelitas cativos da escravidão no Egito. Mas em todo o livro, nós vemos de forma distinta a presença de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, Moisés estava num período de crise. Ele subiu ao monte a fim de estar com o Senhor, recebeu as tábuas da lei. E Moisés, ao voltar, o povo havia se levantado, feito um bezerro de ouro para o adorar. Com a saída de Moisés, o povo não conseguia mais buscar o Deus invisível. Queriam algo que pudesse tocar e ver. E Moisés vê aquela idolatria quando desce do monte e destrói aquele bezerro de ouro. Naquele momento, o Senhor diz a Moisés que faria que eles subissem em paz para a terra que prometera, porém o Senhor não estaria mais no meio deles. E Moisés, como nós lemos aqui, Moisés responde: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Irmãos, é maravilhoso a presença de Deus em nosso meio. E maravilhoso também é nós estarmos na presença de Deus, como nós veremos a seguir. Quando Moisés diz: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, porque este é o teu povo. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: se o Senhor não estiver comigo, não quero essa terra que mana leite e mel. Não quero prosperidade neste lugar. Se o Senhor não estiver no nosso meio, nada vale a pena. E o Senhor vai
atende à oração de Moisés. E esteve com ele e mostrou toda a sua bondade a Moisés. Irmãos, e nós? Qual tem sido a nossa postura diante de Deus? Queremos a terra que mana leite e mel? Ou queremos a presença do Senhor viva em nosso meio? Ou estarmos na presença desse Deus vivo e verdadeiro? Nós desejamos apenas as bênçãos de Deus? Ou nós desejamos mais estar na presença do Senhor das bênçãos? Hoje, amados irmãos, é interessante. As pessoas querem a presença de Deus no meio deles. Mas, para que Deus se manifeste de forma maravilhosa, especial, precisamos estar também na presença de Deus. A presença de Deus, amados, é essencial em nossas vidas. Ela é uma realidade que devemos cantar e crer todos os dias em nosso viver. Por quê? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, há pelo menos 3 sentidos básicos e essenciais utilizados para indicar a presença de Deus na Bíblia. E quais são esses 3 sentidos básicos e essenciais utilizados tanto no Antigo Testamento como no Novo para indicar a presença de Deus, o Deus da Bíblia? Em primeiro lugar, primeiro sentido, temos a presença geral e inescapável de Deus. Podemos ver isso na sua onipresença. Como diz o salmista, lá no Salmo 139, versículo 7 ao versículo 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá há de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Podemos ver aqui, amados irmãos, esse primeiro sentido básico, tanto no Antigo Testamento como no Novo, utilizados para indicar a presença de Deus. E este sentido aqui se chama a presença de Deus, no sentido da sua onipresença. Deus está presente, Deus está vendo, Deus sabe tudo o que acontece em todo e em qualquer lugar. Mas também há um segundo sentido na Bíblia que podemos mostrar a presença de Deus. Essa presença se chama a presença celestial de Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, quando diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Veja só, porque Deus está onde? Nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então, amados, céus aqui, porque Deus está nos céus, é o lugar da habitação de Deus. Às vezes chamados de alturas, alturas dos céus ou céus dos céus. Este é o lugar onde Deus habita. A glória que há neste lugar, às vezes se manifesta no meio também do seu povo. Este é o segundo sentido básico, essencial, utilizado quando para podermos entender a presença de Deus quando é narrado na Bíblia. Primeiro, onipresença. Segundo,
a presença celestial, o lugar da morada de Deus. Mas em terceiro e último, o terceiro sentido da presença de Deus se refere à presença especial do Senhor com o seu povo para abençoá-lo à medida, prestem atenção, que temos comunhão com Deus e vivemos no centro da sua vontade. Existe, amados irmãos, uma diferença marcante entre a presença de Deus, propriamente dita, como nós vimos lá, a sua onipresença, o seu lugar onde ele habita lá nos céus, com a presença especial do Senhor no meio do seu povo para abençoá-lo. Existe uma diferença marcante entre a presença de Deus e o estar na presença de Deus. Eu posso chegar e falar aqui com toda a propriedade que Deus está no nosso meio para nos abençoar. Isso é indiscutível. Entretanto, estar na presença de Deus é outra coisa. Eu posso afirmar também, com sinceridade e inteireza de coração, que Deus está aqui. Mas isso não significa necessariamente que eu esteja na presença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Mas de forma especial, o Senhor está de forma com toda a sua essência, para nos abençoar, quando nós estamos também na presença dEle. Mas, pastor, como entender isso? Jesus foi bem claro, amados irmãos. O povo lá, na época do profeta Isaías, ia para os cultos, cantavam, adoravam a Deus, e Deus manda, diz que afastasse dele tudo aquilo, porque aquilo ali ele não ouviria. E o que é isso? Mas Deus não estava presente, de forma onipresente? E por que Deus não aceitou o louvor do povo? Porque o povo não estava em comunhão, ou seja, na presença de Deus, em comunhão com Ele, para que Deus, de uma forma especial, abençoasse aquele povo. Por isso que lá em Isaías 29:13, o Senhor diz: visto que esse povo, veja só, se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração, suas vidas estão longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinam e aprendem com os demais. Então, amados, viver na presença de Deus dia a dia e fazer a sua vontade deve ser o ideal de todo cristão, para que Deus se manifeste em nosso meio de uma forma especial com a sua presença. Irmãos, isso aí nós já conhecemos de cor. Já sabemos de um versículo de cor. O nosso pai na fé, quando foi Abraão chamado, que era chamado de Abrão, o próprio Deus ordenou a Abrão dizendo o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Foi a ordem que Deus deu a Abraão, nosso pai na fé, e é a ordem também para todos os filhos de Abraão na fé. Andem na minha presença e sejam perfeitos. Irmãos, como é que está a nossa vida diante de Deus? Às vezes nós queremos que Deus se manifeste no nosso meio de forma especial. Mas como é que está a nossa vida diante de Deus?
Que essas palavras do Senhor, amados irmãos, aqui em Isaías 29:13, não possa se aplicar à minha vida e à sua, quando ele diz: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus, não só aqui na igreja, mas em todo e qualquer lugar. Andando na presença do Senhor, isso significa em comunhão constante com Ele e nos tornando cada vez mais, buscando a perfeição, nos aperfeiçoarmos cada vez mais diante desse Deus. Então, amados irmãos, Deus revelou a Abraão qual é o caminho da perfeição. E qual é? Passa pelo andar primeiramente na presença de Deus. Amados irmãos, se nós buscarmos viver em comunhão constante na presença do Senhor, naturalmente, este é o caminho da perfeição. Porque na presença do Senhor, nós aprenderemos, nós viveremos de acordo com a vontade do Senhor. E quando nós estudamos aqui, ou lemos do livro de Êxodo, ele como um todo, nós podemos destacar 3 benefícios da presença de Deus na vida do seu povo, quando também este povo está na presença de Deus, está em comunhão com Deus. E quais são esses benefícios? Eu quero destacar 3. Em primeiro lugar, o primeiro benefício da presença de Deus em nossas vidas, e quando nós estamos também na presença dEle, é a liberdade. Deus nos liberta para obedecermos e fazermos a sua vontade. Nós não iremos fazer nada forçado. Não vai ser enfadonho para vivermos obedecendo e tendo a liberdade para fazer a vontade de Deus. Abra um texto aí lá em Êxodo, voltem aí, não desmarque esse texto que nós lemos, Êxodo capítulo 3. 3. Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 9. Veja só. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Irmãos, quando Deus manifestou a sua presença para o seu povo, no começo do livro, seu objetivo, ou seja, o objetivo de Deus era libertá-los da escravidão e da opressão de quem? De Faraó. A manifestação da presença de Deus para libertar o povo hebreu se deu de uma resposta do clamor do povo de Deus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E amados irmãos, quando lemos as Escrituras, o que significava o Egito
para os filhos de Israel. Egito é usado na Bíblia como símbolo de escravidão, jugo, de cativeiro, como também é este mundo aqui pecaminoso. Existia opressão e escravidão ali com o povo de Deus. E por que também não dizer dos nossos dias, amados irmãos? Hoje existe tanta opressão e escravidão neste mundo, mais do que nós imaginamos. Quantos não são escravos do pecado? Quantos não são escravos dos seus instintos? Quantos não são escravos das suas paixões e dos seus vícios? E pela sua própria força não conseguem se livrar dessas amarras. Irmãos, temos que nos curvar ante o senhorio do Deus de Israel. Só mesmo a presença poderosa de Deus é que pode libertar as pessoas da escravidão do pecado, do diabo e do mundo. E como nós podemos ver, o processo de retirada do povo lá do Egito foi complicado, em vista a resistência de Faraó em autorizar a saída do povo. Não foi de forma repentina. Resistiu a 9 pragas. Na 10ª, ele libertou o povo. Mas mesmo assim, depois, voltou a perseguir o povo de Israel. E foi sucumbido com todo o seu exército, lá no Mar Vermelho. Irmãos, o Egito aqui é símbolo deste mundo. Está operando contra Deus, sobre as ordens de Faraó, que é símbolo também de Satanás. É por isso que nós não podemos amar o mundo. Alguém já disse, amados, o seguinte: nós cristãos, é melhor ter o mundo inteiro contra nós do que trocar a presença de Deus pelo amor do mundo. Vou repetir, viu? É melhor ter o mundo inteiro contra nós do que nós trocarmos a presença de Deus pelo amor do mundo. E Tiago foi bem enfático a dizer isso em sua carta. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, ninguém pode mudar esta verdade. Ser amigo do mundo, amados aqui, significa comportar-se de maneira que o mundo se comporta e ter os mesmos valores distorcidos que este mundo tem. Isto é amar o mundo. Irmãos, como é que nós estamos nos comportando neste mundo? Será que nós temos dado valores? Estamos valorizando esses mesmos valores aí, distorcido que está aí neste mundo perdido? Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar como servos de Deus e vivermos na presença de Deus, para que a presença de Deus e nós, estando na presença dEle, possamos ter a liberdade, a ousadia de obedecermos aquilo que Deus requer que nós venhamos obedecer. As pessoas querem obedecer às leis de Deus sem estar em comunhão com Deus.
Não pode, amados. Temos que ser íntimos de Deus. Temos que estar fechado lá no nosso quarto, reunido aqui, para que a presença de Deus seja manifesta em nosso meio de forma especial. Lá no nosso quarto, aqui na igreja. Aí sim, estando nós na presença de Deus, em comunhão com Ele, em íntima comunhão, nós vamos nos deleitar de alegria. E aí, como nós estudamos, meditamos várias quartas-feiras aqui, o ano passado, acerca do fruto do Espírito Santo. Aí o fruto do Espírito Santo há de ser manifestado em nossas vidas quando nós estivermos na presença de Deus, e a presença de Deus, de uma forma especial, será manifestada também em nossas vidas através do fruto do Espírito. Aí nós iremos amar, nós teremos alegria, nós vamos ter paz, nós seremos benignos, nós vamos agir com bondade, nós vamos agir com mansidão, nós vamos ter domínio próprio, nós seremos longânimos. Aí sim, amados, isso é que é liberdade, mas só a presença de Deus em nossas vidas e nós estarmos em comunhão com Ele é que será possível ser evidenciado a presença de Deus de forma especial, manifestada na minha e na sua vida, para a glória dEle. Irmãos, nós podemos ver aqui, amados, que na libertação do povo aqui do Êxodo, o ápice dessa trajetória ocorre lá no Mar Vermelho. Quando o Senhor fala com Moisés para tocar o cajado no mar, e ele iria se abrir, o povo iria passar. Já que Faraó, mais uma vez, havia se arrependido e estava com os seus soldados atrás, tentando alcançá-los para fazê-los, levá-los de volta, melhor dizer, e escravizá-los novamente. Mas, amados irmãos, atentemos para uma coisa. Deus nos libertou não mais para sermos escravos do pecado, mas agora sermos servos, escravos de Cristo. Está escrito aí em Êxodo 14, 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. É assim, amados. Quando estivermos na presença de Deus, Deus há de manifestar em nosso meio de uma forma especial. Sabe como? Trazendo liberdade para aqueles que estão cativos nos pecados. Iremos pregar a mensagem de salvação e Deus agirá de forma especial, convertendo vidas e libertando da escravidão do pecado. Deus quer ver uma igreja quedada aos pés dele. Deus quer ver uma igreja totalmente consagrada ao Senhor. Pregar o Evangelho não basta, e temos que ter nossas vidas consagradas diante do altar de Deus. Aí sim, Deus há de se manifestar de forma celestial em nosso meio, libertando cativos pelo pecado, cativos pelo vício, pelas drogas e tantas outras coisas que estão arruinando e levando almas para o inferno. Por isso, a importância da presença de Deus em nosso meio e de estarmos na sua presença, em comunhão com Ele. Porque a presença de Deus proporciona liberdade ao seu povo. Em Cristo, recebemos libertação,
Somos libertos da escravidão do pecado e livres para obedecer agora ao nosso novo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, estejamos cada vez mais consagrando as nossas vidas ao Senhor. Estejamos cada vez mais em plena comunhão diante do Senhor, em sua presença, para que a presença dele seja manifesta de uma forma especial em nosso meio. Mas também o segundo benefício da presença de Deus em nossas vidas é que nós, como povo de Deus, quando estamos na presença de Deus, Deus vem de uma forma especial, com a sua presença em nosso meio, nós receberemos a direção de Deus para as nossas vidas. A presença de Deus na vida do seu povo, lá na vida do povo de Deus, lá no livro de Êxodo, era uma presença que guiava o povo, que dava propósito e direção ao seu povo. Eles estavam caminhando para a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E agora, amados irmãos, abram aí, Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Se você ler do versículo 17 em diante, Deus vai guiar o povo, não pelo caminho dos filisteus, que seria um caminho mais próximo, mais rápido. Pouco tempo chegaria à terra que mana leite e mel. Mas Deus guiou o povo lá pelo deserto. O povo passou 40 anos. E a Bíblia diz para ver o que havia no coração do povo. E aqui, a presença de Deus como segundo benefício, que é a direção, está aí no versículo 21 e 22 do capítulo 13, que diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja que a caminhada não era só de dia. Quando Deus dizia que era para caminhar, sair à noite, tinha que sair. Seja de dia, seja de noite. Deus dissesse, levanta acampamento, vamos sair daqui. E Deus guiava, tanto de dia também como à noite. Então, amados irmãos, a Bíblia diz, como nós lemos aqui, amados, que a nuvem estava sobre o povo. Então nós podemos ver, amados, de uma forma especial, Deus aqui, com a sua presença sobre o povo. A nuvem é um símbolo da presença de Deus. E a ordem era clara, a nuvem se movia e o povo tinha que se mover também. A nuvem parava e o povo tinha que parar também. E o que é isso? Olha que lição para as nossas vidas. Aquela geração aprendeu a ser dirigido pela nuvem da glória de Deus. Essa não seria uma prática simples. Ser dirigido por uma nuvem exigiria abrir mão de coisas, de pessoas e também de situações. A geração da nuvem, que é aquela que quer ser dirigida pelo Espírito Santo. Aquela geração aprendeu que precisava estar onde Deus estivesse, que Ele o ordenasse para estar. E aí, irmãos,
Fica uma lição para nós, como povo de Deus. Devemos aprender com a geração da nuvem, que é a direção dirigida pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar onde Deus quer que estejamos. Quando Deus disser, levante, saia, vá para ali, temos que ir. Temos que sair da zona de conforto. As pessoas querem conversões, mas não se esforçam nem em orar a Deus, oram em casa pela conversão dos incrédulos. Não pregam, não abrem a boca para ninguém para falar do Santo Evangelho. Temos que ter uma vida de consagração para sermos libertos das amarras do pecado que ainda habita na nossa velha natureza. Aí sim, seremos libertos da escravidão, estaremos na presença de Deus. E Deus vai nos mostrar, nós seremos libertos e receberemos a direção de Deus, para sermos guiados por Ele. Temos que aprender. Irmãos, aprendamos uma coisa. O que faz um lugar bom ou ruim é a presença de Deus. Vou trazer um exemplo aqui. Lugares bonitos podem se tornar terríveis sem a presença de Deus. O deserto tinha alguma coisa bonita ali? Tinha. Mas eles tinham o quê? A presença de Deus. Já pensou, amados irmãos, a beleza que aquele povo contemplou? Durante o dia, a nuvem ficava sobre o povo. Durante a noite, colunas de fogo para aquecer o povo. Você quer um lugar mais belo do que esse, amados irmãos? Mas também há lugares que aos olhos dos homens são terríveis, podem se tornar um lugar da nossa maior bênção, que é a presença de Deus. Ninguém queria estar ali no deserto. Quem quer estar no deserto, hein? Lugar terrível. Quem é o homem que quer ir para lá? Mas Deus levou esse povo para lá para manifestar a presença dele ao seu povo lá no deserto, para que a glória seja de Deus e não do homem. Como eu falei, podemos estar confortáveis, olha só, em lugares que aos nossos olhos são bonitos, são confortáveis, são bons, mas não há manifestação especial da glória de Deus em nosso meio. E talvez Deus esteja falando para mim, para você, que é um lugar que é feio aos olhos dos homens, ninguém dá valor nenhum, e Deus diz, eu quero que você vá para lá, para que a minha glória seja manifesta neste lugar que aos olhos dos homens é feio, é desprezado, é ruim, e ninguém valoriza. Essa é a sabedoria de Deus. Quando estamos fora da direção de Deus, amados, nós criamos problemas para nós. Preste atenção, viu? Quando estamos fora da direção de Deus, criamos problemas para nós, para a nossa família, para a nossa igreja. Foi exatamente o que aconteceu com o profeta Jonas. Quando ele tomou uma direção oposta à vontade de Deus para a sua vida. Trouxe problema para ele, trouxe problema para os tripulantes, que não tinha nada a ver,
Era como que Jonas era uma bomba relógio. Que alguém, quando está fora da vontade de Deus, é uma bomba, preste a explodir e causar danos em qualquer lugar. Um crente fora da presença de Deus é uma bomba, prestes a explodir e causar danos e malefícios quem esteja por perto. Eu pergunto uma coisa: Deus mostrou a direção para Jonas ou não? Mostrou ou não? Ele disse que era para ir para Nínive. Deus abriu a porta ou não? Abriu. Eu quero que você vá e pregue em Nínive. E Jonas foi para onde? Tarsis. O contrário. Então, amados, portas Deus abre. Agora, quando estamos fora da direção de Deus, nós vamos fazer como Jonas, pegar o contrário. Porque achamos que é o melhor. Como Jonas também achava. Mas a vontade de Deus não volta atrás. Se nós estivermos fora da direção de Deus, como povo de Deus, Jonas não tentou ir para Tarsis? Deus vai trazer, vai levantar tempestades no nosso meio e nós vamos voltar para o mesmo lugar e vamos ter que ir para onde Deus quer que estejamos. Deus quer ver em nós, amados, temor. Sabe o que é temor? É reverência, é respeito a Deus, é vida aos pés do Senhor. Por isso, que o salmista no Salmo 32, eu gosto muito desse texto, e aplico primeiramente para mim. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas, olha só, como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa colocar cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Irmãos, essa é uma palavra para mim, para todos nós que somos cristãos. Deus nos instrui, Deus nos ensina o caminho que devemos seguir. Ele guia cada um de nós, Ele mostra o caminho. Agora, Ele nos faz um alerta: não sejas como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. Porque vocês têm entendimento. Eu estou instruindo, eu estou mostrando. Voltando aqui para Jonas. Jonas tinha entendimento quem era o Deus de Israel ou não? Ele tinha. Por que ele não quis ir? Lá no livro de Jonas você vai ver. Porque eu sei que tu és Deus misericordioso, compassivo e longânimo. Jonas não queria, não tinha intenção que o povo de Nínive conhecesse o Deus de Israel. Jonas foi um profeta seletivista. Ele queria levar a palavra a quem ele achasse melhor. Não para Nínive, eu não vou não. Mas Deus manifestou a glória para Jonas, que, segundo muitos comentaristas bíblicos, diz que Jonas, no seu ministério terreno, teve mais sucesso do que Jesus Cristo, porque numa pregação de 3 dias, Jonas, pela pregação de Jonas, converteu-se toda uma cidade. Nem Jesus, quando pregou, teve tantas almas convertidas. Desde o rei até a criança se arrependeram
colocaram pano de cinza e saco na cabeça, clamando a misericórdia de Deus. Irmãos, as colunas de fogo e de nuvem de Deus hoje podem ser vistas hoje nas páginas da Bíblia. Você quer ver a coluna de Deus, a nuvem de Deus, a coluna de fogo de Deus, para nos orientar o caminho, para nos guiar na nossa caminhada? Está aqui, ó. Deus mostra toda a sua vontade para a minha vida e para a sua. Como está o nosso relacionamento dia a dia ao novo propósito e direção da vida que Deus nos tem dado por intermédio de Jesus? Vou repetir. Como está o nosso relacionamento com Deus dia a dia, com respeito ao novo propósito e direção de vida que Ele nos deu através de Jesus Cristo? Por isso, amados irmãos, nunca esqueçamos isso. Queremos a presença de Deus manifesta na nossa vida, no nosso meio como igreja. Estejamos primeiramente na presença dEle, que na verdade, e com certeza, amados irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a presença especial, manifesta de Deus será visto em nosso meio. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho toda certeza. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma esta verdade. Por isso, já vimos dois benefícios da presença de Deus para o seu povo: a liberdade que Ele dá ao seu povo para obedecer a Ele, para que esteja na sua presença. Ele nos traz a direção para a nossa vida. E por último, terceiro benefício da presença de Deus no seu povo é o compromisso que devemos ter com Ele. Deus nos dá um compromisso, você sabia? Quando nós estamos na presença de Deus, e Ele se manifesta de forma especial a mim e a você, Ele coloca diante de nós um compromisso para com Ele. Abram aí agora, Êxodo 34. Versículo 1. Versículo 1 e 2, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: lavra as tábuas da pedra, que as primeiras foram quebradas, né? Lá, quando destruiu o bezerro de ouro, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Esse povo me desonrou. Eu fulminei. Eu matei. Limpei. Fiz a limpeza em Israel. Agora, Moisés, eu não disse a você que a minha presença é com você. Renove a aliança com esse povo. Faça as tábuas do mesmo jeito como foram as primeiras, tudo quanto estava escrito nas primeiras. E no versículo 2 diz: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Prepara as pedras, que vai ser escrita do mesmo jeito como foram as primeiras. Então, amados, Deus é um Deus que Ele liberta o seu povo, para que o povo tenha comunhão, esteja na presença dEle. Ele traz direção para esse povo, mas Deus exige de cada um de nós compromisso. A presença de Deus que se manifesta na parte final aqui, amados, desse livro, é uma presença exigente de Deus.
Deus liberta o seu povo, dá direção ao seu povo e exige um compromisso com ele. Isso fica claro através das leis e mandamentos que fazem parte da aliança que foi firmada entre Deus e o seu povo. E Deus vai mostrar mais adiante aí, ó, capítulo 34, versículo 10 ao versículo 15. Olha o que é que Deus vai dizer. Então disse: eis que faço uma aliança, diante de todo o povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais. Por quê? Para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postezeiros, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Versículo 15. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. É diferente nos nossos dias hoje, amados. Só quem não tem entendimento da aliança que fez com Deus. O mundo aí está oferecendo um banquete para adorarmos o Deus deste século. E muitos têm caído em quê? Nas ciladas do inimigo. Mas Deus, Ele requer de cada um de nós compromisso, sermos zelosos com Ele, amarmos ao Senhor de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, para que Ele se manifeste de forma especial em nosso meio. Eu acho maravilhoso, amados irmãos, quando Ele diz aqui, ó, eis que faço uma aliança, versículo 10, diante de todo o povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Irmãos, e que grande coisa Deus fez conosco. Sabe o que foi? Ter nos transportado, ter nos tirado do reino das trevas e nos trazer para o reino da sua luz. Só Deus, amados, é que tem este poder de tirar alguém do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Eu, qualquer pastor, qualquer pregador, apóstolo, seja o que for, nem Moisés tinha condição de fazer isso. Mas Deus, o Deus de Israel, Ele faz. E Ele cumpre. Isso é uma promessa também para o povo da nova aliança. Quando estamos na presença de Deus, em plena comunhão com Ele, Deus há de se manifestar de forma especial, libertando cativos, prisioneiros pelo pecado, cativos pelo diabo, que só Ele é que tem poder, nenhuma nação tem poder, homem algum tem poder, apenas Deus. Temos que pregar esse Deus. Do mesmo modo, nós que temos a salvação por meio de Jesus, necessitamos viver de maneira compromissada com Ele, através da obediência e dedicação à sua palavra. Então, amados,
Estas foram as 3 verdades que eu quis aqui mostrar com base no tema da mensagem do texto que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao versículo 16. Os benefícios da presença de Deus para o seu povo: liberdade, direção e compromisso para com Ele. E concluo dizendo o seguinte, amados: Jesus deixou bem claro aos que o seguiam que não bastava apenas simpatizar-se com Ele ou segui-lo pelos milagres que Ele operava, mas que era necessário uma aliança. E aliança no mais elevado e sagrado nível do que os judeus conheciam. Uma aliança de sangue. Porque Jesus derramou o pecado. O seu sangue, melhor dizendo, pelos nossos pecados ali na cruz. É uma aliança de sangue que Jesus fez conosco. Aí, amados, surge uma pergunta para todos nós: como é que está a nossa vida? Não olhe para o seu próximo, não olhe para ninguém ao seu lado, olhe para você mesmo, como eu estou olhando para mim. Como é que está a minha e a sua vida diante de Deus? Estamos andando na presença de Deus, como Ele deu a ordem a Abraão? Anda na minha presença e ser uma bênção. Amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Não tenhamos os nossos corações insensíveis à palavra de Deus, e os nossos corações possam ser sensíveis à palavra de Deus. Nos quebrantemos diante desse Deus maravilhoso e firmemos cada vez mais esse compromisso, essa aliança que Ele fez com cada um de nós. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.